Você não precisa estar muito tempo no meu canal para saber que eu gosto muito de ler clássicos. Como bem disse Ítalo Calvino, clássico é aquele livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Os clássicos são livros para os quais eu sinto que posso voltar e encontrar um misto de como é bom estar de volta e parece até um livro novo. Mas a verdade é que não é sempre assim. Eu sou do time que abandona livros sem problema. Se o negócio não tá funcionando pra mim, eu falo, eu vou ler só mais umas páginas aqui, se não funcionar, eu largo sem problema algum. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou do time que acredita que os clássicos sempre valem a pena. Então, se eu tô lendo um clássico e não tô gostando tanto, eu confesso que com eles eu dou uma insistida. E o resultado é que há alguns clássicos que eu terminei ou para falar mal com propriedade, muito importante, ou terminei na base da incredulidade, porque as páginas passavam e eu não conseguia acreditar que eu não estava sendo acometida por aquele amor todo em relação ao livro, que nem um monte de gente que eu via falando do tal do livro. Então, neste vídeo a gente vai falar sobre 5 clássicos que eu li e não gostei. Sei que algumas pessoas vão ficar chateadas com os livros que vão aparecer aqui, seja porque, ai meu Deus, como assim você não gostou desse livro? Eu amo esse livro, ou algum outro motivo. Mas saiba que o fato de eu não ter gostado não significa que o livro é ruim, significa unicamente isto, que eu não gostei. E se você gostou, tá tudo certo, a gente ainda pode ser amigo ou não. Abriremos esta lista com um livro que eu tenho certeza de que a freguesia do canal já sabe que aparecerá aqui. Então, bora logo tirar ele da frente. E estou falando de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, que é simplesmente a obra mais famosa da Virginia e tido por muitos como a sua grande obra-prima. Mrs. Dalloway é um livro ambientado na década de 1920 e nele a gente acompanha principalmente uma mulher chamada Clarissa Dalloway, que é a nossa Mrs. Dalloway do título. O livro se passa durante apenas um dia. A Clarissa irá dar uma festa e ela sai pelas ruas de Londres e nesse livro a gente tem uma técnica muito marcante, bem característica da Virginia Woolf, que é o fluxo de consciência. Então nós acompanhamos os pensamentos que passam dentro da cabeça da própria Clarissa, o que pode tornar o livro confuso por muitas vezes, mas há fluxos de consciência piores. Eu já tinha lido um que eu considero mais complicado, então Mrs. Dalloway não foi tão complexo assim pra mim. Caso você ainda não tenha lido um livro que tem essa técnica, saiba que pode ter uma certa dificuldade aí, mas para muitos essa dificuldade vale a pena. O que não foi o meu caso. E eu entendo que o livro era algo muito moderno para a época, que inspirou muitos escritores. Tem escritores que eu amo, aliás, e que falam que esse livro é maravilhoso, que os inspirou, etc., que é o favorito de muita gente, que é tido como um negócio maravilhoso, mas eu não gostei. E aí você pode falar, Paloma, mas é porque você não entendeu o livro. pois é, e aí eu te digo, eu também achei que tinha sido isso o problema, tanto que, sério, gente, eu juro, juradinho pra vocês, que eu nunca vi tanta resenha de um livro como eu vi desse bendito desse Mrs. Dalloway. Sério, eu não sei nem dizer quantos vídeos no YouTube eu vi, quantos textos eu li, mas foram muitos, porque eu terminei, e assim, não foi uma leitura amorosa, sabe? Não foi um negócio, meu Deus, que chato, não quero ler esse livro. Não, mas eu não fui afetada da maneira que eu achei que seria por ele. Então eu terminei e eu fiquei, não, gente, peraí, eu devo ter perdido alguma coisa. Deixa eu ver resenha aqui, ler texto, vamos ver o que eu perdi. E as coisas sobre as quais as pessoas apaixonadas pelo livro falavam, né? E é por isso que ele é tão maravilhoso, eu tinha percebido e eu ficava, mas não achei tudo isso, mas o livro, no geral, não cresceu tanto no meu conceito. E há alguns clássicos que eu já li, que estão aqui na estante, que também, assim, não... meu Deus, não amei tanto. Só que são livros que eu acho que merecem uma segunda chance, sabe? Muitos dos clássicos que eu li antes dos 20 anos, então eu imaginei, não, quando eu tiver mais cabeça, eu acho que eu vou conseguir aproveitar mais isso aqui. Mas Mrs. Dalloway eu não li há tanto tempo assim, e foi um livro que eu acabei e fiquei, não,
não quero dar uma chance, não quero reler isso aqui. Então ele foi com Deus e não está mais na minha estante. O segundo livro da lista é outro que já foi com Deus. Aliás, eu acho que todos os livros desta lista já foram com Deus e não estão mais na minha estante. Mas o segundo é Jude, o Obscuro. E, minha gente... Bom, vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem em Jude, o Obscuro? Nós temos o nosso protagonista, o Jude, que é um homem que vem de uma origem bastante humilde, só que ele tem o sonho de estudar em uma universidade. E ele vê bastante a universidade, então ele fica lembrando do sonho dele ali, quase que diariamente, quer sair do lugar de onde ele nasceu para conseguir ter uma vida melhor, realizar os sonhos dele, mas as coisas não dão tão certo assim pro Jude. O livro é ambientado na Inglaterra durante a Era Vitoriana, então aquela sociedade bem rígida, bastante religiosa. O autor, aliás, eu nem falei de quem é o livro, né? Oh meu Deus, perdão, Thomas Hardy, mas é do Thomas Hardy. Pois bem, o autor faz muitas críticas a essa sociedade e acredito que até mesmo por conta dessas críticas, que são bem pesadas, o livro não foi tão bem recebido à época, apesar de hoje ser considerado um clássico da literatura. E por que eu não gostei do livro? Primeiramente, eu acho os personagens deste livro simplesmente detestáveis. E eu não sou o tipo de pessoa que tem problema com um personagem chato, mas o livro precisa ter algo pra eu me prender, sabe? Algo que, eu penso, não, isso aqui vale a pena acompanhar essa galera chata por conta disso aqui. E em Jude, o Obscuro, eu não encontrei nada do tipo. Mas as minhas principais críticas a este livro são duas. A primeira é, eu achei o livro repetitivo demais. Então, os personagens tinham uma discussão ali, aí dali a poucas páginas, eles começavam uma discussão que eu ficava, meu Deus, eu não acredito que vai desembocar naquilo ali de novo, que a gente já leu umas 300 vezes. E aí é exatamente isso que acontece. Outro ponto que eu achei meio falho assim no livro foi a questão do famoso show don't tell, que é basicamente mostre, não fale. Eu acho que em Jude a gente tem umas descrições meio desnecessárias, sabe? Tipo, você não precisa ser um gênio pra saber que certa coisa tá acontecendo por conta de um motivo X, mas às vezes o Thomas Hardy parece querer fazer questão de te mostrar por que aquilo aconteceu e isso me irritou um pouco ao longo da leitura. Terceiro livro da lista, A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy. Outra aparição desta lista que não deve surpreender muitos que já acompanham o canal, porque eu li recentemente e eu detestei este livro. Bom, eu lembro de ter lido uma descrição deste livro que eu descrevia como o Rabelais inglês. E por isso aí eu já devia saber que eu não ia gostar, porque podia ser, inclusive, outro livro dessa lista, mas a gente não vai falar tanto dele, que é o Pantagruel e Gargantua. Eu li e fiquei feliz de ter lido, porque agora eu finalmente entendo as referências a Pantagruel e Gargantua. Era aquele tipo de livro que aparecia em vários outros livros que eu li. Eu ficava, nossa, não tô entendendo isso aqui. Eu preciso ler o livro para entender as referências. E agora eu entendo as referências, mas foi um livro de que não gostei. E a mesma coisa aconteceu com o Tristram Shandy, aliás. Não é um livro que eu me arrependo de ter lido. Foi uma experiência muito dolorosa. Sim, quebrou o meu espírito também. Mas pelo menos agora eu consigo entender as referências que são feitas a Tristram Shandy ao longo da literatura. E seguinte, o que a gente tem neste livro? Basicamente, o título é uma mentira, porque é a vida e as opiniões de Tristram Shandy, e a gente não tem tanto assim da vida e das opiniões dele, não. Primeiro que, né, tem isso. Para a pessoa contar a vida dela, o ideal é que ela nasça bem no começo da narrativa, né? Ai, se eu contar pra vocês em que página que o Tristram Shandy vai nascer. Mas ok, ele se demora falando bastante sobre a concepção dele, várias coisas que envolveram essa concepção, se é que vocês me entendem, entre outras coisas. Este livro é simplesmente o livro com mais digressões que eu já li. E olha que eu já li muito livro com muita digressão, mas nada se compara a Tristram Shandy. Então você tem essas digressões, o personagem fala, ai, agora eu vou contar, no caso o Tristram Shandy, né, porque ele narra o livro, agora eu vou contar a história disso aqui. Só que aí ele se desvia e você vê que é proposital, sabe? O cara tá sacaneando o leitor mesmo. Então ele vai falar de outra coisa
E aí, num outro capítulo, bem mais lá pra frente, que ele vai... Ah, vocês lembram daquilo que eu falei lá atrás? Então, bora falar disso agora. E no começo, eu tava achando isso até engraçadinho. Tava me divertindo, mas depois eu fiquei cansada, ficava com raiva. E principalmente porque não achei que as digressões eram o estilo, por exemplo, A Montanha Mágica. A Montanha Mágica é um dos meus livros favoritos da vida, tem digressão pra caramba, só que é aquela digressão que você fica, meu Deus, você pensa sobre a vida, sabe? Tem umas coisas bonitas lá. As descrições que a gente tem em Tristram Shandy me parecem sobre nada, um monte de nada, com o único objetivo de aborrecer o leitor. E assim, eu tenho certeza de que um dos objetivos do Lawrence Stern com esse livro era aborrecer o leitor. Fica nítido que o Tristram Shandy tá tirando uma com a nossa cara. Mas, pra mim, isso não torna o livro mais genial. Enfim, eu não gostei, mas já quero deixar aqui que reconheço o lugar dele na literatura, porque realmente inspirou coisa pra caramba. Eu li um livro, vou deixar a fotinho dele aqui, chamado A Forma Shandiana, em que o autor, Sérgio Paulo Rouanet, discorre muito sobre a influência que Tristram Shandy teve sobre outros grandes clássicos, inclusive sobre um dos meus livros favoritos da vida, que é o nosso Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que eu acho que Machado pegou a forma xandiana e executou na medida, sabe? Ali eu acho que é digressões na medida, sacanagem com a cara do leitor também na medida. Em Tristram Shandy eu acho que é tudo demais. Mas basicamente Tristram Shandy andou para que Machado pudesse voar, né? Então vamos dar esse crédito aí. Quarto livro, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Neste livro, pequeniníssimo, aliás, tem o quê? 120 páginas, se não me falha a memória. O autor conta a história de um pescador cubano chamado Santiago que está há muito tempo sem conseguir pescar um peixe. E aí, bem desesperançoso, ele vai sozinho para o meio do mar e acaba se deparando com o maior peixe que ele já viu na vida. E ele tenta pegar esse peixe. E é um baita de um perrengue. A gente vai acompanhando tudo isso. E quando eu terminei o livro, confesso que não achei tudo que eu esperava que acharia. Gente, vocês estão vendo o problema que é criar expectativas, né? Criem unicórnios, mas não criem expectativas. Mas voltando, pois bem, eu lembro que eu pensei em várias metáforas, sabe? Ai, que dá pra gente pensar sobre envelhecimento, sobre coragem, sobre resiliência. Só que o Hemingway deixa muito claro que as alegorias, as metáforas, os simbolismos que a galera vê, não tem nada disso. Ele diz que é só o velho e o mar. É isso. E aí eu fiquei, poxa, porque eu já não tinha achado o livro lá, essas coisas. E reconheço o lugar dele na literatura, tá? Sei que mudou a literatura norte-americana, etc. Mas não gostei, é isso. O que deu um tempero a mais pro livro foi justamente as metáforas que eu achei que eu tinha encontrado. E aí eu leio o Hemingway dizer, então, isso aí, ó, não tem nada. É só essa história mesmo, fica com isso aí. Aí eu lembro que eu fiquei bem... E tem toda essa questão, né? A gente pode enxergar essas coisas e isso ter certo valor pra gente, mesmo o autor não colocando aquilo ali, pelo menos intencionalmente. Mas sobre os temas que eu refleti através de O Velho e o Mar, acredito que há livros que desenvolvem esses temas de uma forma que me agradou mais. Então foi outro que eu terminei e falei, ok, vou passar pra frente. E vamos fechar a lista com Os Maias, de Eça de Queiroz. E eu escolhi fechar esta lista com este livro especificamente porque foi um livro que deixou um gosto meio agridoce por aqui. Porque eu gosto muito da ideia do livro. A gente vai acompanhando a decadência de uma família, que é a família dos Maias. Então, os Maias são uma família portuguesa que vem de uma origem nobre e a gente acompanha 3 gerações dessa família. Não vou falar muito sobre o livro porque a gente tem resenha aqui, eu vou deixar na descrição, então se você tiver interesse em saber mais, é só clicar no link que estará na descrição aqui pra você. Mas então, o livro parecia ter meio que a receita pra algo de que eu costumo gostar muito. Eu gosto muito das histórias de decadência familiar, eu estava muito curiosa para conhecer a escrita do Eça de Queiroz, a escrita dele, aliás, maravilhosa, não tenho o que falar sobre a escrita dele, a estilística, digamos, só que o livro acabou me decepcionando bem. É um livro que tem muitos altos e baixos, tem um plot twist ali
em um determinado momento que eu fiquei, meu Deus do céu. Assim, o narrador vai te dando umas pistas de que aquilo vai acontecer, só que você quer ver como é que aquilo vai acontecer, sabe? Como é que as pessoas vão descobrir aquilo. E aí, quando acontece, é um momento maravilhoso do livro, e eu fiquei, meu Deus, agora vai engatar. E realmente parecia que ia engatar, só que aí o essa volta numas repetições, um monte de descrição que eu fiquei, putz, não precisava. E olha que eu gosto de ler a descrição, hein? Gosto muito mesmo. Mas as que tinha ali, sei lá, muitas vezes achei um pouco descabidas. Algumas passagens, algumas digressões que eu acho que não se desenvolviam de uma maneira legal e que acabaram tornando o livro, no geral, meio chato pra mim. Eu acho que, e aí eu sei que tem gente que vai morrer ouvindo isso, mas eu, Paloma, tiraria ali umas 100 páginas, 100, 150 páginas do livro, talvez, e aí eu acho que ficaria na medida. Descrições na medida, digressões também, mas o enredo ali brilhando, porque, sério, o enredo que o Essa coloca ali é realmente muito legal. Tem umas discussões ótimas que a gente consegue fazer a partir do livro, mas foi o livro, então, que deixou esse gostinho meio agridoce, porque eu fiquei, poxa, tinha tudo pra eu gostar, e aí, no fim, acabei não gostando tanto assim. Mas e vocês? Quero saber também se tem algum clássico que você já leu e não gostou. Deixa aqui nos comentários, porque, gente, a verdade é que eu preciso desmistificar essa ideia de que, porque é clássico, tem que achar maravilhoso, tem que gostar. Eu, particularmente, acho um absurdo que toda vez que eu venho falar aqui que eu não gosto de um clássico X, as pessoas vêm, nossa, que coragem dizer isso. Eu fico, gente, mas por que coragem? Você tem o direito de não gostar. Eu não me atrevo a dizer que nenhum desses livros que eu citei aqui são ruins, né? Até porque quem sou eu? Mas eu não gostei, eu acho que eu tenho o direito de falar que eu não gostei e o porquê de eu não ter gostado. Então, se você tiver algum clássico aí de que não gosta muito também, ou tem um aqui que você queria defender, fique mais que à vontade aqui nos comentários, mas com educação, porque esse tipo de vídeo costuma dar uma mexida nos nervos da galera aqui. Então espero poder contar com o bom senso de vocês nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.